Boa noite, irmãos. Na semana passada nós começamos a estudar acerca das classes, da categoria daqueles que fazem parte da liderança da igreja no Novo Testamento. Nós vimos aqui, por meio dos textos, os 5 grupos de líderes eclesiásticos que estão presentes na igreja do Novo Testamento. Nós vimos que essas classes é composta por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e diáconos. Nós já vimos os 2 textos base para isso e nós vimos já a primeira dessas classes de liderança, que são os apóstolos. Então isso aqui eu não vou abordar aqui em detalhes, porque nós já vimos, vou passar brevemente aqui. Nós vimos que há no Novo Testamento apóstolos sendo citados em 2 sentidos, um sentido não técnico, que é a ideia de um mensageiro ou de um missionário, e aí nós vamos ver que Barnabé é chamado no Novo Testamento de apóstolo, mesmo não sendo daquele grupo restrito dos 12. Então nós vimos aqui alguns textos que nos mostram isso, vimos que aqui nesse sentido a ideia é um missionário, um mensageiro ou um pregador do evangelho. É o sentido original da palavra apóstolo no Novo Testamento. Então a palavra está sendo usada ali no texto no sentido literal do termo. Aquela pessoa, Barnabé, era um apóstolo. O que isso quer dizer? Que ele era um missionário, que ele era um mensageiro, que ele era um pregador do evangelho naquele momento. Aí depois nós vimos o sentido técnico, que aí é aquele grupo restrito de 12 homens mais o apóstolo Paulo, certo? Então, quando Judas Iscariotes ele morre, né, ele é destituído do cargo de apóstolo, é nomeado alguém no lugar dele, Matias. E aí, a própria domingo agora nós vamos ver o texto onde é narrado em Atos a morte do primeiro apóstolo, que é a morte de Tiago, o primeiro apóstolo, irmão do apóstolo João. E nós vamos ver ali no texto, na sequência de Atos, que a igreja não se movimenta para substituir ele. Então, por que se substituiu Judas e agora não seria lógico se houvessem apóstolos e que se o apostolado fosse algo permanente, algo a ser instituído, não seria lógico substituir Tiago? Perdemos um apóstolo, vamos nomear outro apóstolo. Mas a igreja não faz isso. Ela, a partir de agora, nós vamos ver eles apenas nomeando presbíteros. É a única coisa que então o cargo do presbítero passa a assumir a proeminência na liderança da igreja local, já lá na igreja primitiva, já lá em Atos. Então, quando nós falamos do sentido técnico do termo apóstolo, é aquele grupo que ficou restrito a 12. E aí, então, surge também o apóstolo Paulo, que ele mesmo se dizia um apóstolo fora do tempo, o menor deles, porque o seu ministério ele era com os gentios e não com o povo judeu. Então, aqui nós falamos de homens especialmente comissionados. E aí, na semana passada, eu trouxe vários critérios que precisavam ser cumpridos para que alguém pudesse se tornar apóstolos. De acordo com os critérios que nós vimos, é impossível haver apóstolos hoje, tá? Porque precisa ter andado com Jesus, ter sido comissionado diretamente por Jesus, tem que ter visto Jesus ressurreto. Isso impossibilita que haja apóstolos hoje em nossos dias. Então, uma igreja que possui apóstolos é uma igreja que não segue as orientações do Novo Testamento. O apostolado ele serviu com um propósito naquele período de base da igreja, quando a igreja estava lançando os seus alicerces. Hoje nós vamos ver aqui profetas, tá? E aqui também não vou me debruçar muito, porque eu creio que a pregação de domingo já esclareceu bastante coisa acerca desse ofício, o como ele se enquadra na mesma categoria dos apóstolos, como sendo algo restrito ao período de base, de fundamento da igreja. Então, essa categoria de profetas pertence ao período de fundação. Naquele momento, enquanto não havia Novo Testamento escrito, o profeta foi necessário. Como que alguém poderia se converter
e conhecer o cristianismo doutrinariamente, saber o que ele precisaria fazer da sua vida, sem ter em mãos as orientações que hoje nós temos. Por isso havia o profeta. O profeta atuava nas igrejas locais, instruindo as pessoas, trazendo revelação doutrinária que era inédita até aquele momento. Então faz parte aqui daqueles dons que a gente fala dos dons sobrenaturais, dos dons milagrosos, que serviram com um propósito em um determinado momento da história. Então, os profetas, eles eram canal de revelação. Então, a sua principal função era trazer nova revelação, revelação doutrinária inédita, e dentro dessa revelação doutrinária, eles então encorajavam a igreja a permanecer firmes, crendo em Jesus como Salvador. Eles encorajavam a igreja a prosseguir mesmo diante de perseguição. E às vezes eles prediziam o futuro. Mas isso era às vezes. Se nós formos olhar o registro do Novo Testamento, isso é raro acontecer. Hoje em dia, o que nós vemos naqueles que se denominam profetas? O que eles fazem? Revelação doutrinária? Não, é só predição de futuro. Essas predições se cumprem? Às vezes. Às vezes se cumpre. Você encontra uma história aqui, outra ali. Mas na grande maioria das vezes é furada. Não se cumpre. E se nós pegássemos como base aquilo que Moisés determinou como critério para se determinar se um profeta é de Deus, alguém que errasse uma só profecia estava completamente desqualificado. Então, não faz sentido aquilo que nós vemos hoje nas igrejas com o nome de profetas ou profetisas. E aqui, alguns textos sobre isso. Efésios 2:20, apenas para demonstrar mais uma vez o quanto que apóstolos e profetas são enquadrados em uma mesma categoria, que é no momento da fundação da igreja. Efésios 2:20. Então, olha ali o que diz. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, Paulo ele coloca apóstolos e profetas sendo aqueles que estão edificando o fundamento, lançando as bases. São os dois ofícios que serviram com esse propósito. Aí vá para o capítulo 3, logo na sequência, no verso 4 e 5, ele diz assim: ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Olha como Paulo aqui fala de nova revelação doutrinária e diz, olha, algo que não tinha sido revelado antes. Mas agora, nesse período que nós estamos vivendo, o período que Paulo ali viveu, era um período onde novas revelações aconteciam. E ele diz, esse mistério que é a igreja nos foi revelado de forma especial por quem? Por apóstolos e profetas. Ok? 1 Coríntios 14 é bem importante também. Volte aí um pouquinho na sua Bíblia. Aqui é um momento onde o apóstolo Paulo ele trabalha acerca do dom de profecia. Ele está falando dos dons sobrenaturais aqui. E ele fala especificamente do dom de profecia. E olha o que ele diz ali, nos versos 1 a 5. Aqui ele está... É sempre importante lembrar, a carta de Paulo aos Coríntios é uma carta de correção. Ele está corrigindo uma igreja cheia de problemas. E há todos os indícios de que muitos desses problemas é pelo uso errado de dons. Ou, como alguns acreditam, dons que eram falsificados ali no meio. Tá? Então ele diz assim, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o profetizar. Ah, pastor, então eu também tenho que procurar com zelo os dons? Eu preciso procurar o dom de profecia? Você precisa entender o contexto. Naquele momento, na realidade da igreja dos Coríntios, esse dom ainda existia. Era algo que eles ainda desfrutavam ali. Então ele está falando para aquele povo, naquele momento, corrigindo eles aquilo. Não quer dizer que nós também temos que buscar isso hoje.
nós entendemos que isso serviu o seu propósito naquele período de base. Aí ele continua: pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas. E o que o que profetiza fala para as pessoas? Ele diz o futuro da pessoa? Ele fala com quem ele vai se casar? Ele diz o que ele vai perder o emprego, ou trocar de emprego? É isso que ele fala para as pessoas? Olha o que ele diz. O que ele fala? Edificando. O que é edificar? É doutrina. É ensino. É ensinar sobre Cristo. Isso nos edifica. É ensino espiritual que nos consolida em uma vida nova no Senhor Jesus. Edificando, exortando, ou seja, corrigindo coisas que estão erradas e consolando. Paulo ele nem cita predição de futuro aqui. Então você vê que isso era algo raro de se acontecer. Ver um profeta predizendo um evento na realidade do Novo Testamento era algo raro, algo que era uma exceção aqui. Aí ele continua ali falando: o que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. A edificação não é para indivíduos, mas para a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, né? Que façam um curso de idiomas. Mas, não, eu quero o dom ainda, né? Está falando do dom. Mas muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Irmãos, eu não vou entrar em detalhes aqui dos dons, tá? Sei que dá curiosidade de saber as coisas aqui. Mas a questão é aqui o dom de profecias. Você vê que era para edificação da igreja, era revelação doutrinária, era consolo, era exortação, era isso que o profeta fazia ali. As pessoas naquele momento, enquanto o Novo Testamento ainda estava sendo produzido, elas não tinham como receber edificação de outra forma, lendo o Novo Testamento. Elas não tinham como ser exortados, porque elas não tinham as instruções de exortação que o Novo Testamento nos dá. Elas não tinham condições. Então havia ali a figura do profeta, que atuava na igreja local e fazia aquilo que para nós hoje é o texto bíblico que nos faz. Né? Quando você é aqui edificado na igreja, consolado, exortado, é por meio do pastor na pregação ou dos irmãos no convívio diário, mas com base naquilo que nós já temos aqui. Então o pastor ele consola, ele exorta com base naquilo que está no Novo Testamento. Naquele momento, o profeta então era necessário. Aí vá para Atos, porque são os dois casos aqui de predição de futuro. Atos 21, Atos 11, ali nós vimos essa semana, que é o profeta. Os dois casos é o mesmo profeta. É o profeta Ágapo. Nos dois textos que nós vamos ver, os dois textos do Novo Testamento que apresentam um profeta trazendo revelação de futuro, predizendo algo que vai acontecer, em ambos é a mesma pessoa atuando, é Ágapo. Então aqui no capítulo 11, que nós vimos aqui no culto de domingo, ele prediz uma grande fome que aconteceria lá. Né? Então ali o texto diz, e apresentando-se um deles, um profeta, né? Alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio realmente nos dias do imperador Cláudio. Então Deus revelou de antemão para Ágapo que viria uma fome, ele então prediz aquilo para a igreja então pôde se preparar para enfrentar aquele momento de dificuldade. Aí no capítulo 21, ele vai fazer mais uma profecia. Importante notar, né, irmãos? A profecia ele não era particular, mas era de interesse de todos. E aqui também, nós veremos no capítulo 21, que por mais que seja algo particular, o que ele vai dizer, há um interesse direto na comunidade inteira. Aqui nesse capítulo, ele vai predizer a prisão do apóstolo Paulo. Então o texto diz ali, demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágapo. Parece que Ágapo só ia levar notícia ruim.
Ágapo entrava na igreja, o pessoal já, ixi, lá vem bomba. Qual que é a próxima de Ágapo aí, né? E acontecia, o que ele dizia acontecia. Ágapo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo. Você vê que não era ele falando, era realmente uma revelação do Senhor. É isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto para entregá-los nas mãos dos gentios. Aqui Ágapo prediz a prisão do apóstolo Paulo. Inclusive a igreja ali tenta fazer com que Paulo desistisse da sua viagem, mas ele continua e acontece realmente aquilo que nós sabemos. Paulo ele vai acabar sendo preso. Certo? Então, a predição era a parte pequena. O importante mesmo, a maior parte do ministério profético era trazer novas revelações e, com isso, encorajando, exortando, tudo mais. Os profetas, então, eles fazem parte daquele período de base, de fundamento. Hoje não se faz mais necessário. Se houvessem profetas hoje, isso significa que Deus está dando nova revelação. E se há nova revelação, nós não podemos dizer que o cânon está encerrado. A qualquer momento, novos livros podem ser acrescentados. E isso nós sabemos pela própria palavra de Deus, porque o apóstolo João encerra em Apocalipse dizendo que nada mais seria acrescentado. Ok? Profetas 100%? Então, o próximo. Aqui também em breve, irmãos. Evangelistas. Essa é mais uma categoria de líderes que estão presentes na lista que nós vimos de pessoas que faziam parte da liderança da Igreja do Novo Testamento. O que é o evangelista? A função é proclamar a mensagem de salvação. Então ele aparece, os evangelistas, o cargo, né, evangelista, aparece na lista de ofícios da igreja. Vai aparecer lá junto naquela lista com apóstolos, profetas e pastores. E esse termo aqui, ele ocorre, termo evangelista, ocorre só 2 vezes em todo o Novo Testamento. Só 2 vezes esse título aparece. E os evangelistas, eles representam, eles são dotados, né, recebem o dom da parte de Deus de ter uma capacidade singular em pregar o evangelho. Eles são capacitados por Deus a conseguir falar o evangelho de maneira muito clara, simples, do qual muitas pessoas acabam vindo a Cristo por meio do ministério desses homens. É uma capacidade singular no processo de evangelismo. O pastor Adriano já apontou aqui, quando ele falou em Efésios, acerca dessa parte lá, do capítulo 4, onde ele fala acerca dos evangelistas, onde isso não é uma desculpa para o crente dizer, eu não tenho o dom de evangelismo, então eu não falo para ninguém. Não, todos nós somos chamados a anunciar o evangelho, mas a Bíblia coloca que alguns homens, algumas pessoas têm uma capacidade singular para isso. Elas conseguem facilmente falar de Cristo e tem em qualquer lugar, qualquer hora, ela encaixa Jesus no meio. Né? Pegou um Uber, o cara deu oi, ele já, sabia que oi também, e Jesus está aí, dá um jeito, ele coloca o Jesus na história e fala, e aquilo é natural, é tranquilo. Então essas pessoas possuem essa capacitação especial. Os textos, o texto o pastor Adriano já expôs aqui, de Efésios 4:11, então essa pregação está disponível. Quem quiser mais detalhes do texto, você pode voltar lá e reassistir. Efésios 4:11, onde aqui aparece a lista, né, dos ofícios, e ele diz ali, e ele mesmo, Cristo, né, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí as 2 ocorrências do Novo Testamento acerca de evangelistas, você vai ver em Atos 21, era o texto que nós estávamos antes, né? Atos 21, verso 8. Onde fala que no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista,
que era um dos 7. 7 o quê? Que 7 é esse? Não era 12 agora? Tem grupo de 7? Quem era o 7? Hã? Os diáconos. Lembram? Filipe era um diácono que foi nomeado junto com aqueles 7 que os apóstolos mandaram lá em Atos 6. Então ele fazia parte daquele grupo junto com Estevão. Lembra? Então ele era diácono também. Mas ele é chamado aqui de evangelista. Então ele tinha também esse dom. Ele foi chamado como um diácono, mas ele também era um evangelista. E depois lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Onde ele fala, mas você seja sóbrio. Aqui é Paulo aconselhando Timóteo, que era um presbítero. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então ele dizia que também era uma função do pastor ser um evangelista, proclamar o evangelho. Então, talvez aqui, irmãos, sobre esse ofício, eu não coloco, eu não coloco junto com pastor e diácono como um ofício que deve ser ordenado na igreja. Mas a igreja deve encontrar os seus evangelistas. Talvez seja um motivo para nós orarmos, para Deus levantar evangelistas em nosso meio. É um bom motivo de oração. Senhor, capacita entre nós pessoas com esse dom. Porque ele é um dom extremamente importante. Né? Essa capacidade dada por Deus de poder proclamar o evangelho com facilidade, com realmente um dom sobrenatural. Evangelistas era isso. Alguma dúvida? Então vamos passar para a parte aqui que vai demorar mais tempo. Agora nós vamos falar do ofício de bispos, pastores, presbíteros ou anciãos. Por que está tudo junto aqui? Por que está tudo aglomerado no mesmo lugar? Porque faz tudo parte da mesma função. São termos na Bíblia, no Novo Testamento, intercambiáveis. São como sinônimos. Bispos, pastores, presbíteros ou anciãos, eles estão falando do mesmo ofício dentro da igreja local. Tá? Vai depender muito da denominação, a maneira como eles acabam abordando os seus pastores. Né? É comum nas igrejas batistas você ver o termo pastor. É comum nas igrejas presbiterianas você ver o termo mais presbítero. É comum em igrejas anglicanas a adoção do termo bispo. Só ancião, que ninguém acaba usando. Né? O pessoal evita ancião porque parece que é uma pessoa muito idosa, né, e tal. Então não é um termo muito usual, mas os outros são bem comuns, tá? E o que fala desses termos? São designações distintas que realçam aspectos diferentes do trabalho pastoral. Cada um dos termos vai focar em uma área da atuação do pastor, tá? Então, 2 textinhos aqui, não, 3. Efésios 4 nós não precisamos ler, porque a gente já leu, é aquela lista, né? Mas vamos ler ali Atos 20 e Tito capítulo 1. Em Atos 20, verso 17 e verso 28. Ele fala ali, de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Então, Pedro, ele pede que os presbíteros, uma pluralidade de presbíteros que havia na igreja de Éfeso, se encontrasse com ele. E aí, lá no verso 28, ele diz também, cuidem, é que ele está falando para eles, né? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha como ele usa os termos aqui de forma intercambiável, né? Então ele fala lá dos presbíteros, ele fala aqui deles pastoreando, né? E ele chama aqui eles de bispo. Então são termos que apenas apontam características específicas desse trabalho ministerial. Agora, Tito, mais pro fim aí da Bíblia.
Tito, capítulo 1, versos 5 e verso 7. Tito era um presbítero. Paulo aqui está aconselhando. Essas aqui são as epístolas pastorais. Tanto Timóteo, 1º e 2º, quanto Tito são epístolas pastorais que Paulo endereça a pastores. E aqui ele fala assim: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia a você. Aí no verso 7. Porque é indispensável que o bispo, mais uma vez, ele usa os dois termos aqui para falar, termos intercambiáveis. É indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Ele aqui já dá algumas características que nós vamos ver mais para frente. Então, aqui em respeito aos nomes, bispo, o nome bispo, que vem do grego episcopos, ele tem mais o sentido de um supervisor, um guardião, um superintendente. Então, esse é o significado do termo bispo. Então, ele aponta para essas características específicas, mais na questão da administração da igreja local. Depois, você tem o termo pastor, que vem do grego poimen, que é aquele que cuida de um rebanho, é a analogia daquele pastor de ovelhas, que cuida das ovelhas, que espanta os lobos, que leva para os campos verdejantes, que protege durante a noite. Essa é a figura usada para falar de alguém que lidera a igreja local. Depois nós temos o termo presbítero, que vem do grego presbíteros, que é a ideia de ancião. E aqui evoca a ideia de um juiz, tá? Alguém que está lá comandando, julgando muitas vezes as coisas, alguém sábio, né? Ele é íntegro, de boa reputação, é alguém que desfruta do respeito das pessoas. Tudo isso está presente no termo original. E aí, ancião é só a tradução de presbítero. É a tradução da palavrinha. Então, denota as mesmas características. Entenderam os termos? Então, quando alguém falar bispo, pastor, presbítero, você sabe que é sempre a mesma coisa, aquele que está liderando uma igreja local. Algumas responsabilidades de um pastor. O texto de 1 Timóteo 3,5 fala que ele é responsável em cuidar da igreja de Deus. Ele é alguém que cuida da igreja, que não é dele, ele não é o dono é o Senhor. E dentro desse aspecto de cuidar da igreja, isso aqui significa liderança e supervisão. Essa liderança do pastor, ela não é meramente imposta ou concedida por alguém, mas é algo concedido por Deus. Então, os pastores, eles possuem uma autoridade que é dada por Deus, colocada por meio de Deus, através deles, uma autoridade que ela não é imposta, ela não é por coação, ela não é por força, ela não é por imposição. Como deve ser a liderança e a supervisão de um pastor? Ele lidera pelo exemplo. E aí eu peço que você abra em Hebreus. Hebreus 13. Você está em Tito um pouquinho mais à frente, aí você já acha Hebreus. Hebreus 13. Hebreus 13, verso 7 e depois o verso 17. Hebreus 13, verso 7 fala assim: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Isso aqui denota o exemplo deixado pelos líderes. Aqueles que pregaram a palavra de Deus deixaram a vocês um exemplo. Então, prestem atentamente atenção na vida deles e imitem a fé que eles têm, que eles tiveram aqui no caso, né? E aí depois o verso 17, baseado neste exemplo, vem o que ele diz aqui: obedeçam os seus líderes e sejam submissos a eles. É uma imposição, eu tenho que me... Não, olha o que diz o texto.
pois eles zelam pela alma de vocês. É uma submissão que ocorre por reconhecimento de alguém que tem feito o trabalho de um pastor, conforme a Bíblia diz. Então não é alguém que se colocou no cargo e se impôs sobre os outros, e se você quer ficar nessa igreja, você tem que obedecer e você não pode questionar. Não. É uma submissão por reconhecimento. Não, eu reconheço na liderança da minha igreja pessoas sérias, comprometidas com a palavra de Deus, que têm feito aquilo que a Bíblia diz que eles têm que fazer. Então eu reconheço que eles estão zelando pela minha alma, como alguém que deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito a nenhum de vocês. Então é uma submissão baseada naquilo que você confirma de um ministério pastoral de acordo com o que a Bíblia ensina. Vá mais à frente um pouquinho em 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, versos 1 a 3. 1 Pedro 5, verso 1 a 13, ele fala assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, Pedro ele se considerava também um pastor de igreja, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Olha a maneira como o pastor deve liderar. Não por imposição, não como dominadores, não dizendo me obedeça e não questione, mas com base no exemplo. Que tipo de exemplo? Um exemplo cristão, de um discípulo de Cristo. Assim como Paulo dizia, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele se colocava como um exemplo, não porque ele era superior ou melhor, mas porque ele era um bom discípulo de Cristo. Assim também deve ser os pastores de uma igreja. Também a função aqui, responsabilidade, pregação e ensino. Tá? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, naquela lista que Paulo dá de qualificações, nós vamos abordar ela mais profundamente mais para frente, mas ele fala: no 1 Timóteo 5,17, ele diz assim, aqui não é na lista, né? Na lista é no capítulo 3. Aqui ele vai falar sobre que eles são merecedores de pagamento, né? Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, ou seja, que fazem bem o seu trabalho, especialmente o que se esforçam no quê? Na pregação da palavra e no ensino. Então aqui ele recomenda, o apóstolo Paulo, que esses pastores que se empenham a pregar a palavra, eles são dignos de remuneração dobrada, segundo o apóstolo Paulo aqui nos diz. Então, ele precisa ser apto a ensinar. Não há como um pastor não saber ensinar, não ter essa capacidade de ensino. Ele deve se dedicar para a pregação, porque a pregação e o ensino é sua responsabilidade. Há também aqui nas responsabilidades proteção contra o erro. E aí vai lá para Atos 20. Mais uma vez, não vou chegar nem perto de onde eu queria chegar hoje. Atos 20, versos 28 a 30. O verso 28, Atos 20, 28 a 30, o 28 nós já lemos aqui, né? Que ele fala, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei
e aqui é uma instrução para pastores que está sendo dada, eu sei que depois de minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Ele está dizendo, olha, eu sei que quando eu sair daqui, vão aparecer dentro da própria igreja pastores maus. Pastores que não querem o bem de vocês. E aí ele continua no verso 30. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Então o pastor, ele tem que estar apto a proteger a igreja do erro, a proteger a igreja de maus pastores, de falsos ensinos. Ele tem que ser alguém capaz de exortar e mostrar muitas vezes o erro de dentro da própria igreja que quando surge. Ser capaz de confrontar. Agora tem um irmão aí falando que tem uma numerologia bíblica e a gente tem que buscar o segredo dos números bíblicos. Aí o pastor tem que ir lá no irmão e dizer, meu irmão, vá carpir um lote. O que você está procurando? Minhoca não tem. Né? E ele tem que ser capaz de ir lá e dizer. Por quê? Porque um ensino errado aqui no meio, ele começa a ser propagado, cada pouco convence um monte de gente da bobagem dele ali. Então, tem que haver essa capacidade. Também, oração. E aí vai lá para Tiago. E aqui, mais uma vez, não vou me debruçar no texto, por mais que você fique com curiosidade, eu não vou explicar. Verso 14, Tiago 5,14. Posso explicar no particular depois. Tiago 5,14. Alguém dentre vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam o quê? Façam oração sobre ele. Vou parar aqui, nem vou ler o resto, tá? Façam oração sobre eles. Então, também é função dos pastores orar pelos seus irmãos, orar pela igreja, orar. Certo? Paro aqui, irmãos. Assunto polêmico. Eu vou parar, né? É 8h30 já, né? Não vai dar tempo. Então, queridos, estão convocados para a quarta de novo, tá? A não ser que muitos implorem. Quem quer continuar? Levanta a mão. Aí todo mundo fica constrangido. Ah, Isaac, vou para ti então. Não, irmãos, vamos deixar porque vamos ter que ler texto e vai demorar. Daí quando vê a gente tá muito tarde. Certo? Mas é bem importante aqui, irmãos, a gente analisar isso biblicamente, porque esse tem sido um tema de muita confusão. Existe muita igreja hoje que se diz cristã e que tem usado isso como algo a vender publicidade, no sentido, aqui na nossa igreja nós não temos pastores remunerados. Aqui na nossa igreja todo pastor é voluntário, como se fosse uma virtude, como se fosse algo desejável. Uma igreja que faz isso, mas eu vou dar nome aos bois, é a Igreja Maranata. Você já ouviu o nome Igreja Maranata? Isso é uma seita, tá? Isso é uma seita e ela vende isso como virtude. Os pastores aqui não recebem salário. Eles trabalham voluntário, como se fosse algo assim maravilhoso, como se a Bíblia ensinasse algo diferente, né? Não aquilo que nós veremos aqui, por meio dos textos bíblicos. Certo? Alguma dúvida? Até aqui? Tranquilo? Então oremos. Pai amado, bondoso Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo seu cuidado com as nossas vidas, porque o Senhor tem nos cuidado até aqui. Com o coração contrito, Senhor, nós nos colocamos e pedimos que o Senhor nos perdoe acerca dos nossos pecados, que o Senhor continue a iluminar o nosso coração e a nossa mente para a palavra de Deus, para que nós possamos em tudo sermos bíblicos em nossa vida particular e, consequentemente, em nossa vida como igreja. Que o Senhor nos ajude em temas difíceis, em temas onde muitas vezes a Bíblia não é completamente exaustiva, que nós possamos ser sábios em extrair todos os princípios norteadores
para que a gente tome decisões que te honre e te glorifique. Então, Pai, que o Senhor continue a nos guardar do erro, como nós temos visto tantas e tantas igrejas mergulhadas nisso. Que o Senhor nos dê sempre um espírito humilde, que se submete à tua palavra, mesmo quando ela diz coisas que são duras para nós. E que em tudo, Deus, a nossa maior preocupação seja sempre a sua honra, o teu nome, a tua glória. Então, Deus, nos conduz em segurança nesse resto de semana e que possamos estar aqui no domingo para culto ao Senhor. É o nosso desejo e oração em nome de Cristo. Amém. Vou convocar mais vezes a igreja, né? O pessoal vem na quarta-feira. Hoje está aparecendo até domingo. Deus abençoe, queridos. Até domingo.